Olá, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco, fazer uma entrevista com o gestor do VRTA 11, Fundo Verita. E hoje eu vou falar aqui com o Felipe. Felipe, se apresenta para a gente, fala um pouco sobre você, sobre a sua experiência e também apresenta esse fundo imobiliário para quem ainda não conhece. Ricardo, obrigado pela oportunidade aí. Bom, eu estou aqui há pouco tempo aqui no Fator, há basicamente 4 ou 5 meses. Anteriormente eu passei pela Gaia Securitizadora, eu fiquei 2 anos aproximadamente lá. E nesses 2 anos eu fiz tanto a distribuição de CRIs e CRAs e também fiz o acompanhamento de cada um dos CRIs no dia a dia ali, né, no que a gente chama da gestão dos CRIs. Anteriormente a isso, eu tive passagem por alguns bancos, tanto trabalhando na parte de distribuição, quanto na parte de trading e na parte de estruturação também. Lá, mais no início da minha carreira, eu fiz o primeiro relatório de secundário de CRI do mercado. Na época, até a gente divulgava para muitas casas, até para a Ambima, a gente chegou a fazer uma apresentação lá. Então, meu histórico com o CRI já vem de longo tempo e agora eu estou fazendo efetivamente a gestão no lado comprador, né? Então, olhando comprar e carregar até o final cada um dos CRIs. Então, esse é um pouquinho da minha história. Legal, Felipe. E sobre eu que queria agradecer também, né, por você ter aceitado o convite de vir fazer essa entrevista, falar um pouco mais sobre esse fundo. E queria também dar parabéns aí, que a gente vê que os relatórios do fundo são muito bons. A gente vê que eles são bem detalhados também. A gente vê que tem um enorme carinho em fazer, né? Não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V todo mês, a gente percebe que tem uma atenção em fazer em cada relatório. E sobre o fundo imobiliário, você pode falar ele um pouquinho para quem ainda não conhece? Bom, o Verita em si, ele é um fundo que já tem aí aproximadamente uns 7 anos de mercado, e ele é um fundo de papéis. Então, no Verita, a gente faz a compra de diversos CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, para compor a carteira e gerar um rendimento para os investidores. Então, é normalmente uma carteira, né, naturalmente é uma carteira de longo prazo e, consequentemente, a gente tem que fazer um acompanhamento extenso por muito tempo em cada um dos CRIs e, consequentemente, dar a informação o mais precisa e o mais profunda para os investidores o possível, né? Certo. Você falou que o fundo ele investe basicamente em CRIs. Para quem está começando, o que é um CRI? Bom, essa é uma pergunta que eu gosto de explicar. O processo de securitização, ele iniciou nos Estados Unidos e lá a palavra título se traduz em security. Quando foram trazer esse processo para o Brasil, fizeram uma palavra que não existe, né? Que é a securitização. Então, na verdade, nada mais é do que pegar um recebível, seja ele de um financiamento imobiliário, seja ele de um aluguel, e transformar esse recebível aqui em um título. Então, se a gente fosse efetivamente utilizar essa passagem aqui de recebível para um título, o nome correto seria titularização. O nome correto de uma securitizadora seria titularizadora. Então, é isso que o CRI é. Ele representa uma série de recebíveis e paga ao investidor que detém esse certificado determinados juros que representa este risco aqui, seja ele corporativo, seja ele pulverizado com diversos financiamentos de pessoas físicas. Então, ele nada mais é do que uma representação desse recebível aqui. Entendi. E como o fundo Verita, ele faz para escolher um CRI? Quais são os critérios utilizados? Perfeito. Ricardo, num primeiro momento, a gente utiliza as regras iniciais que estão no regulamento. Então, nós temos basicamente 5 regras maiores
mas nós utilizamos apenas 2, né, para fazer um filtro maior. Então, isso é público, está lá no nosso regulamento, são CRIs que possuam alienação fiduciária ou que possuam rating. Pode ser rating nacional ou rating internacional. Então, essas são as 2 regras iniciais que nós utilizamos. A posterior disso, nós temos internamente um rating, né, um modelo de rating que avalia diversos fatores. Então, numa primeira análise, ele faz uma verificação só das características básicas, prazo, volume, quem estruturou, quem está distribuindo, qual que é o spread perante uma nota do Tesouro Nacional, para a gente poder ver qual que é o spread de crédito, se ele tem rating. Num segundo momento, a gente analisa se ele vai ter secundário, né? Se eu teria liquidez para sair desse CRI, se eu necessitasse. E assim a gente faz, são basicamente 6 análises, análises profundas, né? Então, se tiver risco corporativo, né, que é quando tem uma empresa por trás que faria o pagamento, a gente faz uma análise do balanço dessa empresa. E se for um CRI de carteira, né, que a gente chama, que tem diversos riscos dentro dela, a gente faz uma análise da carteira em si, o quanto que é subordinada, que seria uma proteção num CRI pulverizado, está efetivamente protegendo esse CRI, se tiver gatilhos. Então, a gente tem um rating interno, que ele é bem complexo, vamos dizer assim, né? Foi uma das primeiras missões que eu tomei para mim quando eu vim para cá, para a gente ter uma coisa, vamos dizer, um método, né? Então, a nossa análise, ela passa por esse método e, no final, solta uma nota, e é essa nota que vai auxiliar a gente na tomada de decisão, tanto nos CRIs que estão entrando na carteira, quanto também nos CRIs que a gente está fazendo a revisão. Então, todos os CRIs eles passam por esse método para a gente poder fazer um balizamento de como está a nossa carteira e o que a gente deve tomar a decisão de manter ou de comprar mais, ou se for um caso, até se tiver liquidez, de sair daquele papel. Entendi. O rating que você falou, seria a classificação daquele CRI? Se ele é mais arriscado ou menos arriscado? É basicamente isso? Na verdade, o nosso rating interno, ele faz uma comparação entre as diversas características de CRIs que a gente já viu que deu problema, com os CRIs que a gente está analisando naquele momento, seja a revisão da carteira ou seja aquisição de novos CRIs para a carteira do fundo. Então, a gente faz diversas análises. Conforme eu falei, por exemplo, um dos riscos que seria em ter um CRI seria se eu tenho condição de vender ele no secundário. Quer dizer, se após eu ter adquirido ele, se eu consigo fazer alguma negociação com ele após isso. Um exemplo, um CRI que ele tenha nenhuma possibilidade de ser negociado no secundário, seja pelas características, seja pelo risco, seja pelo prazo, comparado com um CRI que tenha, vamos dizer, 100% de chance da casa, né, do Veritá, fazer a negociação dele no secundário, obviamente o risco do fundo carregar esse CRI que ele tenha negociação no secundário é menor neste ponto que esse que eu não tenho negociação no secundário. Se eu precisar sair desse que não tem a possibilidade de fazer secundário, é natural que a nota desse que tem a capacidade de ser melhor. Então, a gente faz esse tipo de comparação entre as diversas características que um CRI possui, seja por volume, seja por riscos que estão listados no próprio termo de securitização. A gente faz uma análise também qualitativa dessa parte estrutural da operação. Então, efetivamente uma análise de risco, não só uma análise de crédito, né, mas também tem essa parte, vamos dizer assim, estrutural. Então, a gente considera que é uma análise profunda, mas que também não nos toma tanto tempo. Então, no momento da revisão, eu só preciso preencher aqueles campos para poder identificar o quanto que está mudando comparativamente com o que a gente havia comprado lá atrás. Então, é mais ou menos esse o nosso modelo de acompanhamento e de aquisição de novos CRIs. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta, talvez ela seja até um pouco simplista, um pouco resumida demais. Eu entendi que são vários critérios para se analisar.
mas entre um fundo, um CRI, que ele tenha um pouco mais de risco e pague mais, ou um pouco mais seguro e que pague um pouco menos, qual seria a prioridade do Veritá? Olha, a gente não tem necessariamente uma prioridade, tá? O que a gente busca fazer é um balanceamento da carteira. Então, obviamente, um CRI que ele tenha mais taxa, mais yield, vamos dizer assim, ele inicialmente chamaria mais atenção de um gestor, independente de qual for a casa. Mas, obviamente, a gente sabe que não tem almoço grátis. Então, a gente vai fazer uma análise mais profunda, vai analisar com mais cuidado. E também, obviamente, do outro lado, eu tenho CRIs que eles, vamos dizer assim, o risco ele é muito baixo. E, consequentemente, a taxa vai ser também efetivamente menor. Com isso, a gente está buscando fazer um balanceamento na carteira. No nosso relatório, que a gente solta mensalmente, se você puder até colocar aí na tela para os espectadores poderem dar uma olhada, Ricardo, no relatório de julho, ali na página 4, a gente tem, basicamente, são aproximadamente 45 CRIs que a gente tem na carteira. Se você olhar na coluna de taxa de aquisição, isso, obrigado, Ricardo. Puder colocar lá na página 4, por gentileza? Aqui? Aí, tá ótimo. Se você for observar aí, né, fazer uma análise desses CRIs que estão aí, a gente vai ver que, isso, ótimo, ficou muito bom assim. A gente tem CRI desde inflação mais 6,5% a inflação mais 12%. Então, não é uma exclusividade, não é uma análise, vamos dizer assim, binária, né? Ele tem taxa, ele não tem taxa. Ele tem um risco menor, ele tem um risco maior. Naturalmente, pelo CRI ele ser uma representação daqueles recebíveis, conforme a gente explicou mais cedo, né, Ricardo? O risco, ele não é simplesmente o risco que eu olho aqui nessa linha aqui, que está escrito empresa X ou empresa Y. Eu tenho uma série de amarras que ficam entre o recebível e o CRI. Então, é muito importante eu fazer uma análise profunda dessas amarras jurídicas, né, que estão entre o recebível e o título final, o CRI, que eles vão me dar uma noção muito melhor do que se eu estou com uma taxa muito boa ou se eu estou com uma taxa muito baixa para aquele risco. Então, pode ser que aconteça um risco que, a primeiro olhar, fosse um risco ótimo e que está com uma taxa super baixa, fosse, vamos dizer assim, um caso simples de se olhar. Quando você analisa os riscos, obviamente você vai ver que tem muito, muito mais coisa do que só aquele risco básico que você olhava. Então, quando faz uma análise, não dá para ser binário, ou taxa, ou prazo, ou volume. Tem que ser uma análise multifacetada para poder efetivamente conseguir olhar profundamente aquele CRI. Entendi. Então, no relatório aqui, a gente pode ver também, né, o rating de cada CRI. Com que frequência isso é atualizado? Cada CRI especificamente? Esse rating que está colocado aqui nessa página 4, Ricardo, ele é um rating que é o rating externo da operação. A gente acaba não mostrando os nossos ratings, tá? Sendo bem objetivo, a securitizadora, quando ela faz a contratação da agência classificadora de risco para poder fazer o rating, a obrigatoriedade é no mínimo de 12 meses para realizar aquele rating, e isso é pago pela própria estrutura da operação. Então, a cada 12 meses. É lógico que se no meio do caminho a agência de rating encontrar algum fato que seja relevante para a modificação do rating, seja para cima ou para baixo, ela vai fazer essa alteração antes desse período de 12 meses. Entendi. Agora, voltando a falar um pouco mais sobre o fundo imobiliário, né? Um fundo de papel, o Veritá. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Tem mais alguma coisa que você queira mostrar no relatório? Por enquanto é só, Ricardo. Obrigado. Deixa eu voltar aqui. Voltou, né? Sim. Certo.
Então, como você explicaria, assim, basicamente, a diferença entre um fundo de papel ou um fundo de tijolo, né, que também é chamado fundo de imóveis físicos? Existe um que é melhor, um que é pior? Como que qual se encaixaria melhor numa carteira previdenciária, por exemplo? Essa é uma discussão longa, tá, Ricardo? Se um fundo de CRI ou um fundo de tijolo, ele seria mais positivo para uma carteira previdenciária ou de longo prazo, né? Bom, o fundo de papel, ele tem algumas vantagens e, naturalmente, algumas desvantagens perante o fundo de tijolo. Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas o que acontece no fundo de papel é que eu tenho uma diversificação muito maior dos ativos. Então, um fundo como o Veritar, ele tem aproximadamente 230 milhões de patrimônio líquido. A gente tem hoje na carteira, conforme eu falei, aproximadamente 45 CRIs. Isso dá uma diversificação e uma pulverização do meu risco nesses ativos de crédito, né, que os CRIs são ativos de crédito, muito maior. Em comparação, um fundo de imóveis, né, um fundo de laje ou um fundo de tijolo, seja de desenvolvimento, eu naturalmente vou ter uma concentração maior. Não é tão simples eu fazer a gestão de 45 imóveis, sejam eles o tamanho que forem, perante essa pulverização dos papéis, né? Em contrapartida a isso, o fundo de tijolo, ele tem ali na natureza dele o imóvel já dado para o cotista. O fundo de papel, eu tenho um intermediário, né? Eu tenho o CRI, que muitas das vezes eu tenho a alienação fiduciária de um imóvel. Então, é como se fosse um segundo nível, né? Perante o cotista, aquela garantia. Então, tem os dois lados. Com relação aos rendimentos, Ricardo, o que acontece é o seguinte: o fundo de papel, ele acaba devolvendo para o mercado a atualização monetária que está dentro da amortização. Então, vamos pensar num longo prazo, tá? num longuíssimo prazo, 10 anos. A cota do fundo de papel, ele vai estar sempre estável. Por quê? A inflação, eu não vou incorporar dentro do meu patrimônio líquido. Eu estou sempre devolvendo para o meu cotista. E aí, aquela questão que eu falei existe uma discussão em torno disso, deveria existir o cuidado do cotista em identificar o que é a correção monetária dentro desse pagamento do dividendo dele, que ele está recebendo do fundo, e reaplicar, no mínimo, essa correção monetária, para, ao longo do prazo, ele ter, vamos dizer assim, o seu patrimônio aumentado, porque o fundo de papel não vai fazer isso. Então, essa é uma característica que, para uns é boa, para outros não tão boa, que não acontece no fundo de tijolo. E a gente identifica isso como uma coisa boa, na verdade, porque vendendo o nosso peixe, né, a gente entende que a gente devolvendo a inflação para o cotista, ele tem a condição e a decisão de querer investir ou reinvestir ou querer, né, acabar consumindo aquela correção monetária no hoje, né? Então, a velha decisão entre consumir e poupar, a gente entende que a gente está dando essa opção para o nosso cotista, né? Entendi. E, na sua opinião, qual dos dois eles tem um potencial assim, de valorização maior, né? Entre o de tijolo e o de papel? Olha, o que acontece é o seguinte: o potencial de valorização maior vai depender da capacidade da gestão de cada um dos fundos. Eu não poderia ser leviano e falar que um fundo de papel ele naturalmente vai valorizar mais que um fundo de tijolo. De repente, um fundo de tijolo ele tem uma capacidade de ter uma informação e de ter um trabalho de informação, vamos dizer assim, acurado, a ponto de identificar um vetor de crescimento numa cidade. Naturalmente, aquele fundo de tijolo vai ter uma valorização assim, muito grande. Em decorrência que, no fundo de CRI, eu vou estar sempre mantendo o meu PL e, conforme eu conversei, né, conforme a gente já falou, eu estou devolvendo a correção monetária para o cotista. Então, de ganho de capital, olhando única e exclusivamente por essa perspectiva, a possibilidade maior de acontecer num fundo de tijolo.
por conta dessa possibilidade de ter um conhecimento, alguma informação que me dê condição de tomar uma decisão em um vetor de crescimento da cidade, por exemplo. Agora, dependendo do fundo, hoje a gente ainda não está praticando isso da maneira e com o volume que gostaríamos. Se eu tiver a condição de identificar um CRI que eu veja a possibilidade de uma negociação no secundário com um fechamento de taxa, quer dizer, com um ganho de capital para o fundo, e eu fizer efetivamente essa negociação, eu posso ter um ganho de capital, ou até mesmo um ganho de spread naquele mês efetivo, e isso me dá a condição de ter um ganho de capital grande também. Então, vai depender da gestão, Ricardo. Eu não posso ser, vamos dizer assim, taxativo e dizer que um acontece isso e o outro acontece aquilo. Vai depender da gestão e da qualidade de informação que aquela gestão tem para a tomada de decisão. Entendi. Eu tenho certeza que essa aula que você deu aí, com certeza vai abrir a cabeça de muita gente. Que às vezes investe ou só em fundo de imóveis, ou só em fundo de papel, e às vezes não pensam nessas possibilidades também. Né? Por exemplo, o ganho de capital na venda de um CRI. E falando ainda sobre CRI, ou CRI, o que acontece quando a empresa por trás daquele CRI, ela não faz o pagamento? Qual é esse risco exatamente? O que acontece? Quais são os procedimentos caso ela não faça esse pagamento também? Bom, a gente, conforme eu falei, né, existem diversas amarras jurídicas que vão me permitindo ter uma garantia de acordo com o que eu preciso. Vamos pegar o exemplo que você está falando, tá, Ricardo? Uma empresa específica era devedora única e exclusiva daquele CRI. Quando eu tenho essa ocasião, normalmente eu tenho alguma garantia, seja ela um imóvel, eu vou precisar de tempo para poder agir juridicamente e contar com os meus advogados, os advogados da operação, ou os advogados da securitizadora, para poder entrar nas instâncias devidas, para poder recorrer e ter a garantia no prazo mais curto possível. Então, a partir do momento que um devedor para de pagar o meu CRI, a gente vai trabalhar essas instâncias que eu estou comentando. Então, não é uma coisa, vamos dizer assim, das mais simples. Hoje, né, é natural que saiba-se, até porque é uma informação pública, a gente tem dado o máximo de transparência nos nossos relatórios. Nós temos 3 CRIs, basicamente, que estão em default. Tá? Default, a gente considera que a gente tem que trabalhar aí para poder fazer a recuperação das garantias. Tá? Então, eu já vou citar, né, um dos CRIs que a gente teve aqui dificuldade foi no ano passado, que foi identificada essa dificuldade, foi no CRI Shopping Lajeado. Esse CRI, ele teve uma questão que foi uma fraude que ocorreu nessa operação, e, novamente, existem diversos riscos que eu consigo mensurar, diversos riscos que eu consigo avaliar na hora da operação, mas fraude é um risco que não tem como se captar. Vamos dizer assim, você consegue encontrar vestígios, mas não é possível você mitigá-lo, né? Então, esse é um CRI que o ano passado, então, a gente fez a marcação no patrimônio líquido do fundo. No final de 2017, então, os titulares dos CRIs, né, que não é só o Veritá, tem outros fundos de CRI que possuem esse CRI, conseguiram efetivamente fazer a administração judicial tomar posse, né, de forma efetiva do shopping lajeado, para poder começar a fazer a administração no dia a dia, né? Então, a gente identifica que em torno de 1 ano ou até 2 anos, para poder a gente conseguir fazer a alienação fiduciária efetiva do shopping, para depois conseguir para um leilão, para depois conseguir reverter o valor da garantia, né, que é o shopping nesse caso, para o CRI de volta e, consequentemente, para o nosso cotista. Né? Tem outros 2 CRIs que eles são
em conjunto, né? Um é o pulverizado 157 e o pulverizado 156. Isso está tudo no nosso relatório, tá, Ricardo? Está disponível na Bolsa, as pessoas acessam lá e conseguem ver. Então, o pulverizado 157 era um CRI subordinado, conforme eu vinha explicando. Quando eu tenho uma carteira que é representada por um CRI, eu tenho algumas opções de fazer uma garantia mais forte. Uma dessas opções é justamente eu ter duas séries que representem essa mesma carteira. Essas duas séries, eu vou ter uma série subordinada e uma série sênior. A série subordinada, ela, vamos dizer assim, ela é a garantia de que se houver inadimplência em algum desses financiamentos para pessoas físicas, essa série subordinada ela vai, vamos dizer assim, tomar as primeiras perdas. Então, quando essa emissão saiu ao mercado, né, a gente não comprou ela inicialmente, a gente comprou ela no secundário. Se eu não me engano, foi em torno de 2014 ou 2015 que fizemos a compra desse ativo. E quando eu entrei, né, agora em março, nós verificamos novamente a carteira de recebíveis desse CRI, especificamente, e a gente identificou que por trás, né, os recebíveis que estão por trás dessa carteira, eles não conseguiriam pagar a série sênior e nem a série subordinada inteira. Então, em assembleia, junto com outros investidores, tomamos a decisão de que o CRI subordinado ele não seria mais pago e receberíamos cerca de 95% ou a 100% da série sênior. Então, por isso que aqui no nosso relatório, na página 4, está zerado, né, vamos dizer assim, o valor de investimento do pulverizado 157, subordinado, e da série 156, ele, vamos dizer assim, ele está reduzido em torno de 25%. Então, se fizer a comparação percentual entre o valor e o valor que foi aplicado, a gente reduziu em torno de 25%. Então, é um pouco isso, assim, a gente tem feito um acompanhamento profundo, tá, Ricardo, de cada um dos recebíveis. Nós temos um outro CRI, que é o CRI Urbiplan, ele também está aí na página 4, ele também está zerado como valor real de investimento, nós fizemos uma provisão para ele também, e nesse caso era um CRI, também com carteira pulverizada, que a empresa cedente desses créditos, ela pediu RJ e solicitou que esses recebíveis fossem aderidos à recuperação judicial, né, RJ dele. Então, isso está em discussão judicial. O juiz que está tomando conta desse processo de recuperação judicial, ele não tomou nenhuma decisão favorável e nem contra aos titulares desses recebíveis, né, no caso, os CRIs, e que os fundos, tem alguns fundos que são titulares desses CRIs, e a gente estamos aguardando, né, estamos fazendo acompanhamento mensais disso, com o advogado contratado para esta operação. Então, é recente, esse é um CRI que a empresa, né, a Urbiplan, pediu a recuperação judicial recentemente, então tem aí uma série de tratativas judiciais para acontecer. Eu acabei me estendendo um pouco aqui, Ricardo, desculpa se a resposta foi muito longa, espero poder ter atendido o que você perguntou. Não, sem problema, a sua resposta foi excelente. Você falou então que são 3 CRIs em default? Isso, que estão 100% marcados com provisão para devedores duvidosos, sim. São esses 3. É o pulverizado 157, o shopping lajeado e o CRI Urbiplan 3. Os 3 estão marcados como 0 no nosso relatório na página 4. E qual o percentual desses CRIs na carteira de CRIs do Veritar? Aproximadamente, assim, mesmo que não seja o número exato. Eu te falo aqui na vírgula, tá? O pulverizado 157 é 0,47 do patrimônio líquido. O shopping lajeado é 0,53, então aí dá basicamente 1%. E o da Urbiplan, esse tem um pouquinho mais, são 3,38. Então, a gente tem aí basicamente 4,40 do PL em provisão para devedores duvidosos. Entendi. Então, como é uma carteira bem diversificada, mesmo alguns acontecendo isso, né, a gente não tem como prever todos,
mas mesmo assim ainda é um risco baixo, né? O que acontece é que no final do dia, a gente está fazendo uma provisão conservadora, né? Estamos considerando que não vamos receber nada, o que, de toda maneira, não é uma realidade. O CRI Shopping Lajeado, ele tem hoje a condição de não estar pagando nada, mas, conforme formos evoluindo na recuperação desse crédito, que é dessa maneira que eu falei, precisamos apenas ter mais essa confirmação da alienação fiduciária para o CRI. Na sequência, faremos um outro leilão, que já foram feitos 2 leilões, faremos um outro leilão, e havendo um comprador interessado, estimamos que a gente poderia recuperar em torno de 60% a 70% do valor do CRI. Então, essa provisão para devedor duvidoso ela é uma provisão conservadora, e acreditamos que é ainda factível de ser recuperado. E é o mesmo caso para os outros CRIs. Então, hoje a condição é essa. Estamos fazendo isso para o máximo de transparência de informação para os nossos investidores e conservadoramente. É lógico que isso afeta hoje o pagamento de rendimentos do fundo, mas a gente entende que, por não haver um efeito caixa, por haver um efeito caixa em cima disso, a gente tem que mostrar isso efetivamente para os investidores. Por isso que a gente marcou a 100%. Tá certo. Num fundo de papel, é possível você prever aproximadamente quanto vai ser os próximos rendimentos ali para você se basear? Ou o fundo de papel ele é um pouco mais difícil de fazer essa previsão? É natural que, para poder fazer qualquer tipo de previsão, eu tenho que ter algum tipo de controle. E no caso de um fundo de CRIs, como eu disse, são aproximadamente 45 CRIs, eu tenho que ter um controle dos 45 CRIs para poder saber, no futuro, o quanto que eu vou ter de rendimento. Então, efetivamente, ele é possível de ser feito. É lógico que, vamos dizer assim, o CRI, cada um dos CRIs, ele tem uma especificidade muito grande mesmo. Então, o que acontece é o seguinte, se eu for fazer, investidor, pessoa física do fundo, se eu quiser ver na vírgula ou fazer algum tipo de projeção para esse fundo, eu teria que ter uma calculadora de cada um dos CRIs para poder chegar no qual seria meu fluxo futuro. É possível? Vai dar muito trabalho? Vai. Felipe, mas eu consigo pegar na securitizadora ou consigo pegar no agente fiduciário o fluxo dos CRIs? Consegue. Alguns agentes fiduciários, eles só liberam o fluxo até aquele mês. Porque como eu não tenho ainda os índices de inflação para o futuro, eu não consigo fazer uma projeção, vamos dizer assim, na vírgula para aqueles CRIs. Então, o que acaba acontecendo é possível, nós temos esse controle, é possível de ver, depois que eu entrei aqui no fundo, a gente fez algumas alterações no relatório. Uma das modificações iniciais que fizemos foi colocar o prazo médio do fundo. Qual que é o entendimento que a gente colocou isso? Para mostrar que a gente tem esse conhecimento, né, de o que vai acontecer no futuro do fundo, e também para mostrar que o meu fundo hoje está com prazo médio de, se eu não me engano, 4,3, que está no relatório de julho, é isso. Eu tenho um prazo médio de todos os meus CRIs, de todos os meus, o volume dos CRIs, né, de 4,3 anos. E também é possível de ver no acompanhamento dos relatórios que a gente está aumentando naturalmente, porque estamos fazendo investimento em alguns CRIs e naturalmente isso está aumentando. Então, é possível, dá bastante trabalho. A gente tem alguns controles que conversam com outros controles, que conversam com a planilha do agente fiduciário, que conversam com a planilha da securitizadora, para poder identificar e ter na vírgula aí o que eu vou receber de amortização nos próximos meses, qual que é o meu fluxo esperado de juros, o quanto que aproximadamente eu vou poder pagar para os meus investidores. A gente acaba não passando essa informação dentro do relatório por precaução. A gente entende que a partir do momento que eu faço uma projeção,
a possibilidade de eu errar é muito grande. Então, ainda que seja uma projeção e ainda que eu tenha os controles na vírgula, a possibilidade de eu mostrar num relatório um erro é muito grande. Então, a gente toma o cuidado de não mostrar, a gente mostra o prazo médio, que a gente entende que é um número mais fácil, porque a gente está fazendo um acompanhamento na vírgula, e a gente acaba não mostrando essa previsão por precaução mesmo, tá? É mais esse cuidado que a gente está tendo, tanto com os cotistas, para não gerar uma desinformação, quanto com o mercado, né? Para não ficar mexendo com alguma coisa que a gente não precisa mexer. É mais ou menos por aí que a gente faz o controle, Ricardo. Entendi. Então, é um controle bem feito, mas para o investidor, pessoa física, vai ser um pouco mais complicado de fazer esse cálculo, então. É um pouco mais difícil. Entendi. Eu recebi aqui uma pergunta para fazer para você, era do Rodrigo Albanes. Ele perguntou se existe alguma relação entre o BCRI 11 e o Veritá, já que ambos eles têm uma carteira muito parecida de CRIs e ambos são administrados pela Fator. Existe alguma relação entre eles? Bom, Ricardo, acho que é uma coisa que é importante ser falado, né? E agradeço a pergunta. Acho que é uma pergunta muito válida e existem muitas dúvidas a respeito disso. É natural que fundos imobiliários que sejam administrados pelo mesmo administrador, exista um entendimento que eles têm um risco semelhante ou que eles têm, vamos dizer assim, problemas semelhantes por terem o mesmo administrador. O que acontece é o seguinte, embora a administração seja do Fator, em ambos os casos, tanto do Veritá quanto do Banestes, o papel que a nossa área, a área de fundos imobiliários da Asset, né, que é a FAR, Fator Administração de Recursos, o papel que desempenhamos no Banestes é único e exclusivamente de consultor imobiliário. O que a gente faz? A gente apresenta CRIs que sejam do interesse ou não da gestão, e a gestão é feita pelo Banestes. Então, por que acontece isso? A gente está em São Paulo, então a gente tem o contato de muitas pessoas, reunião se torna mais fácil, e a gente acaba fazendo uma análise para o Veritá, e a gente acaba fazendo uma indicação para o Banestes. E aí tem essa argumentação, mas os dois têm carteira muito semelhante. Se for fazer uma análise por volume, não só por quantidade, não é tão parecido assim, tá, Ricardo? Eu não tenho esse número agora aqui na vírgula, mas a gente sabe que não é tão parecido assim. Tanto é que os fundos eles têm cotas patrimoniais diferentes, eles possuem cotas negociadas na bolsa diferente, o que também mostra a valoração pelo investidor, pessoa física, que está negociando no dia a dia diferente. E, consequentemente, né, por ter uma carteira diferente, o Veritá e o Becri estão distribuindo valores mensais diferentes. É natural que, por possuírem ambos ativos ligados à inflação, que eles tenham uma curva semelhante, assim como os outros fundos imobiliários de mercado que têm mais ativos ligados à inflação. Então, é natural que sejam semelhantes por conta dessa condição que somos o consultor imobiliário do Banestes e fazemos a gestão de ativos mobiliários para o Veritá. Mas essa é a única semelhança. Se for feita uma análise de volume, não só de quantidade, dá para ver que são carteiras significativamente diferentes. Entendi. Qual a interferência que um administrador de um fundo de CRIs ele pode fazer perante a gestão? Elas trabalham juntos ou a gestão que escolhe ou não os CRIs? Como funciona essa relação? O fato de ser tudo da Fator, administrador e gestor, ele facilita? Olha, assim, o que acontece, na verdade, o que pode até, vamos dizer assim, influenciar mais é o custodiante, que o custodiante ele faz o controle dos papéis no dia a dia. O administrador ele tem o papel de deixar o fundo funcionando, a parte funcional do fundo. Então, comunicação com bolsa, comunicação com investidores. O papel do gestor é ter o conhecimento de crédito
seja estrutural, seja o crédito corporativo, ter esse conhecimento, fazer uma análise que ele considere adequada para cada um dos CRIs e fazer gestão da carteira. Esse é o papel do gestor. Então, eu tenho um comitê de crédito que é independente do comitê de crédito do Banestes. Se isso facilita alguma coisa por conta de ter o mesmo administrador, eu creio que não. Existem alguns questionamentos, até por parte de alguns fundos, até maiores que o Veritá, para poder tentar diferenciar essa questão de ter o mesmo administrador da gestão. Obviamente, vamos dizer assim, mas Felipe, você está me falando então que não facilita nada. Facilita alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma assembleia e o Banestes solicita que eu esteja presente, eu posso enviar o meu administrador. Eu, como consultor imobiliário, eu não preciso estar presente na assembleia. Se eu fosse o gestor, eu precisaria. Então, mas Felipe, precisamos que o consultor imobiliário esteja presente nessa assembleia. Muito bem, não podemos marcar no mesmo dia da assembleia do Veritá, porque eu estou em São Paulo e vocês estão em Vitória. Então, que o Banestes ele é do Banco do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo. Então, naturalmente, a parte física não é possível, mas existe essa facilidade, né? O administrador, ele representa o fundo e ele precisa estar presente na assembleia. Então, existem essas facilidades nesse sentido, né? Mas o meu papel como fator de administração de recursos é único e exclusivamente como consultor imobiliário para o Banestes. Entendi, ficou bem claro. E falando um pouco sobre o futuro, o Veritá ele pensa em fazer alguma emissão? Olha, Ricardo, o futuro, eu não sei se é para todos, se isso é válido para todos os fundos imobiliários, mas é natural que haja o crescimento dos fundos. Por que é natural? E eu entendo, e eu vou tentar ser o mais claro possível para poder mostrar que é benéfico para o cotista isso. Eu sei que tivemos vamos dizer assim, uma falha, de alguma maneira, na gestão, porque foi feita uma emissão do Veritá em julho do ano passado e ficou basicamente um ano sem a alocação total desse recurso. O que aconteceu? Até fazendo uma explicação que a gente deve a nossos cotistas, é natural que eu queira me explicar, né, para poder ficar claro. Então, foi feito esse follow-on, né, que captou-se aproximadamente, se eu não me engano, 60 milhões, e essa captação, ela foi alocada logo no início algum volume, mas pouco perante tudo que precisava ser alocado. Então, do outro lado, houve o que eu tenho falado, uma seca na emissão de CRIs. Aí pode-se ter algum tipo de argumentação que outros fundos alocaram, outros fundos conseguiram, nesse momento, continuar fazendo alocação, mas eu, como estava em securitizadora, eu vi essa seca de CRIs efetivamente, vi que teve uma redução na emissão, e isso dá para ver nos números históricos, tá? Não é uma só coisa que a gente está falando da boca para fora. Se eu pegar as estatísticas, fica fácil de ver que isso aconteceu. Então, efetivamente, com a minha entrada, quando eu entrei em março, a gente tinha aproximadamente 40 milhões para poder alocar ainda. E aí, para facilitar o movimento, ainda teve um CRI que no mês de abril foi pré-pago. Então, a gente acredita que nesse mês de agosto de 2018, a gente consiga concluir, né, chegar muito próximo da conclusão dessa alocação. Hoje, até pelo próprio relatório de julho, dá para ver já, são aproximadamente 26 milhões que temos em caixa. Caixa, quando eu digo caixa, dinheiro que eu posso utilizar para comprar em CRI que não está alocado ainda em CRI, tá? Para que fique bem claro. Então, eu tenho aproximadamente 26 milhões, sendo que a gente já tem uma operação, que eu até estou descrevendo isso no relatório, a gente tem uma operação de aproximadamente 17 milhões para ser liquidada ainda em agosto, né? Que depende não só da nossa vontade, mas da documentação, de tudo andar de acordo. Era para ter ocorrido em julho, e estamos acreditando que as informações que estão sendo nos passadas, as informações que estão sendo passadas para nós, tudo indica que seja realizada a alocação deste CRI no mês de agosto.
Então, a gente passaria de 26 milhões para 9 milhões. E 9 milhões perante o PL do fundo, que é de aproximadamente 225, 230 milhões, são aproximadamente 4%. Então, a gente está muito próximo de uma alocação completa. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, depois de fazer esse preâmbulo bem grande, desculpe novamente. Então, a gente, naturalmente, é melhor para a gestão eu ter a condição de fazer uma escolha do que eu vou comprar. E como é que eu faço isso? Já respondendo essa pergunta, Ricardo. Como que a gestão ela tem uma condição de escolher melhor os CRIs? Ela tem que ter um patrimônio líquido maior. Por quê? Eu posso chegar numa casa e falar assim, casa, você está precisando de dinheiro? Eu tenho aqui condição de te dar um CRI. E eu consigo tomar esse CRI, consigo alocar esse CRI só no meu fundo. E, consequentemente, eu consigo estruturar um papel que eu entenda que seja suficientemente amarrado para aquele risco. Então, é positivo. No primeiro semestre, tiveram algumas emissões de fundos imobiliários novos de papel, e tiveram também alguns follow-ons, alguns aumentos de capital desses fundos imobiliários de papel. E é natural que isso aconteça. Então, o cuidado que eu acho que é necessário ter e que eu vejo que é uma coisa que é positiva, tanto para os cotistas quanto para o mercado de fundos imobiliários de papel, é o cuidado de ter pelo menos alguma coisa, vamos dizer assim, já em estoque, vamos dizer, né? Não sei qual é a palavra melhor, mas eu vou fazer uma emissão, né, para poder captar novos recursos para o Veritá. Um exemplo, eu teria que ter aqui alguma condição de quando eu fizer a captação para o Veritá, eu já tenho alguns CRIs que eu consiga garantir ou mostrar que eu tenho condição de comprar ele no D+1 da liquidação, da captação que as pessoas físicas fariam nesse fundo, né? Então, esse é o cuidado que, caso aconteça uma nova captação, é um cuidado que a gente quer ter, até em respeito, né, a isso que aconteceu no passado recente, né, que estamos ainda resolvendo agora no mês de agosto. Então, esse é o cuidado que a gente está querendo ter e entende que isso é um respeito aos cotistas para mostrar, né, o cuidado que a gestão atual está tendo. Entendi. Você falou que recentemente teve uma seca de CRIs, tinha pouco para se vender no mercado. O que aconteceu? Já melhorou? A gente faz um acompanhamento aqui na Vírgula, até por esse conhecimento que eu adquiri lá atrás, fazendo o research secundário de CRIs. A gente tem uma base aqui de dados que ela, vamos dizer assim, ela é bem completa, né? Então, a gente faz um acompanhamento semanal, às vezes diário, da evolução das emissões de CRI. E depois eu posso até disponibilizar o arquivo, tá, Ricardo, para você compartilhar com o pessoal que está assistindo, para poder mostrar que efetivamente aconteceu isso, né? Se for fazer uma comparação só ano a ano, se for fazer uma comparação só no ano a ano, a gente observa que teve um aumento de volume emitido. Mas quando a gente faz uma comparação entre as operações que são as 476 e as operações que são as 400, só fazendo uma breve explicação, as operações CVM via instrução CVM 476 são operações com volumes menores e que são voltadas para os fundos de investimento, para investidores institucionais. As operações via instrução CVM 400, normalmente são operações voltadas para a pessoa física, como investidor. Então, quando a gente vê o volume e quantidade de emissões via instrução 476, entre agosto de 2017 até fevereiro, março de 2018, a gente vê que teve uma redução. E esse volume voltou a aumentar mais agora no mês de maio, junho, perdão. E a gente também sabe que, por conta da eleição, existe uma correria para poder fazer emissões antes do risco da eleição se tornar muito forte, e depois da eleição, depois se definido o que as empresas ou que os investidores procuram,
ter uma correria depois da eleição até o final do ano para poder esse dinheiro entrar ainda no balanço de 2018. Então, a gente vê que teve uma melhoria, né, um aumento no volume de CRIs emitidos. Isso é possível de ver no comparativo histórico, quando separa o que foi instrução CVM 476 do que foi instrução CVM 400. Entendi, também ficou bem claro. E agora, até para a gente também fazer um encerramento, Felipe, são vários fundos de papéis que existem atualmente sendo negociados em bolsa. Qual seria o diferencial do Veritar? Qual seria o diferencial do Veritar? Vamos dizer assim, sem ficar puxando muito a sardinha para o nosso lado, mas um dos pontos principais que a gente considera que acaba diferenciando a nossa gestão das outras casas são alguns pontos. Tá? Um é esse acompanhamento na vírgula que a gente faz, tanto do mercado secundário quanto do mercado primário. A gente tem aqui uma capacidade intelectiva de construir robôs que auxiliam a gente nesse acompanhamento. E a gente brinca que a gente está em 2, 3 pessoas fazendo esse acompanhamento, mas que, na verdade, estamos fazendo um trabalho que 5, 6 pessoas fariam para poder fazer esse acompanhamento na mão. Então, uma securitizadora emitiu um CRI hoje, já sai no meu relatório de amanhã. E eu já estou ligando para a securitizadora perguntando por que ela não mostrou aquele CRI para a gente, se ela não mostrou. E isso a gente faz esse acompanhamento na vírgula. O secundário também, né? Então, naturalmente, que a informação que sai na CETIP sai com basicamente 2 dias de atraso do secundário, e isso me traz um delay para poder fazer esse acompanhamento, mas a gente consegue fazer esse acompanhamento. Então, eu sei quais CRIs estão sendo negociados, aproximadamente a qual taxa estão sendo negociados, e isso me dá uma informação também de decisão, né? Eu devo continuar nesse papel, devo sair desse papel, eu tenho dinheiro para ganhar aqui nesse papel que eu estou carregando, vale a pena eu carregar ele mais tempo ou vender agora. Então, esse ponto da inteligência da informação, a gente considera que seja um diferencial. O segundo ponto é o conhecimento que eu trago, né? Então, como eu fiquei 2 anos, basicamente, em uma securitizadora, eu vi o que eu falo que, vamos dizer assim, é a cozinha de como que funciona uma securitizadora. Isso dá um conhecimento muito profundo, né? Porque é diferente o que eu fazia dentro da securitizadora do que eu faço hoje. Mas poder fazer o acompanhamento na vírgula de 20 papéis e ver onde está dando problema e acompanhar quais são as situações que dá, te dá uma visão completamente diferente quando você senta na cadeira de gestão. Então, eu brinco que talvez, eu não sei se isso é realidade, mas talvez eu seja um dos gestores mais chatos que tem. Não o mais, mas um dos mais, porque a gente vai na vírgula, da vírgula, da vírgula, da vírgula do termo de securitização. Por eu saber que é ali que está a mágica do negócio, que é ali que estão as amarras, tem outras casas também que vão nessa profundidade que a gente está falando, é lógico, não é exclusividade nossa, a gente sabe disso, mas nós somos um que mais fica ali questionando e entrando na vírgula dos documentos da operação, porque é onde está o que a gente tem que olhar. Conforme eu falei, né, quando tem uma análise de risco corporativo, alguma pessoa pode pensar que eu, fazendo uma análise única e exclusiva do balanço dessa operação, eu já estou, vamos dizer assim, coberto. Mas quando você vai analisar os riscos e ver ali no termo de securitização quais são os detalhes, ali tem muito mais coisa do que só essa análise primária, vamos dizer assim, né? Sem desmerecer essa análise, mas tem mais coisas para olhar. Acho que são esses 2 pontos, basicamente, tá, Ricardo? A gente, de maneira nenhuma, está querendo achar que a gente é melhor do que ninguém. A gente, de maneira nenhuma, entende que somos uma casa que é a melhor, não temos esse entendimento. A gente tem o entendimento que a gente procura fazer o máximo em favor do interesse dos cotistas, que é olhar o mais a fundo possível os riscos que estão entremeados em cada um dos CRIs. Então, esse é o cuidado que a gente procura ter. Esse é o nosso foco.
Entendi. Realmente é um diferencial do Veritar, então. E agora, para a gente poder encerrar, Felipe, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, mandar um recado aí também para os que deveriam investir. Acho que o Veritar ele é um fundo que tem aí um histórico longo. A gente não tem necessidade de, vamos dizer assim, ficar fazendo uma promoção aqui, tá, Ricardo, com todo o respeito, tá? Mas a gente quer agradecer aí a condição que você deu aí para a gente de falar um pouco mais com nossos cotistas. Conforme está no relatório do mês de julho, a gente está buscando dar mais informação, dar mais transparência. Nossa busca maior é um dia poder ter 100% de todas as informações, de todos os CRIs que temos investidos disponíveis para os nossos investidores, justamente pelo entendimento de que quanto mais informação, mais capacidade de tomada de decisão dos cotistas e mais capacidade de entender o que é o Veritar. Então, esse é um esforço que temos feito. E agradecer, né, novamente aí o pessoal que está assistindo, a você, Ricardo, e também a equipe que está dando um suporte aqui para mim aqui na casa. Temos muito trabalho para fazer, mas estamos felizes com o trabalho que temos a fazer. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, Felipe. Queria agradecer muito aí por você ter aceitado o convite, falar um pouco mais sobre o fundo para a gente. Então, queria agradecer novamente aí você e desejar uma ótima noite para você. Tudo de bom, hein, Felipe? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Até mais.